Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Hoje nós trataremos a respeito do que é igreja. Eu te desafio a ficar até o final e você poderá perceber o efeito do texto bíblico na sua alma, no seu coração, o fortalecimento que a palavra de Deus traz para a sua vida. Fique até o final que você vai perceber o que Deus realiza na sua vida através das suas mensagens, através da interpretação do texto, através da teologia. O texto que nós iremos analisar hoje é Mateus 16, versículos do 13 ao 20, para a gente poder saber o que é a igreja de acordo com o texto bíblico. Este texto bíblico fala a respeito da igreja. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Quando Jesus chega na região de Cesareia de Filipe, ele começa a questionar os seus discípulos a respeito da visão das pessoas com relação a ele. Como as pessoas enxergavam Cristo. Cristo estava no seu ministério que durou cerca de 3 anos. A maioria dos estudiosos colocam como 3 anos o ministério de Jesus. Ele vai realizar milagres durante esse ministério, vai trazer o seu ensinamento, a sua doutrina, falando a respeito da renúncia, da humildade, da salvação pela fé, do batismo, da ceia, entre outros elementos. Ele vai restaurar muitas vidas que estavam perdidas no pecado. Durante esse ministério, Jesus ele realiza uma grande obra com muitas pessoas. E as pessoas começam a ter pontos de vista diferentes a respeito de Jesus. Jesus questiona a respeito disso, como é que as pessoas estavam enxergando ele. Versículo 14. Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Este versículo nos apresenta 4 visões da época a respeito de Jesus. Uns viam ele como João Batista. João Batista foi o profeta que precedeu Jesus. João Batista ele tinha uma mensagem muito forte, muito dura, de arrependimento. Ele prepara as pessoas para a vinda de Cristo. Mas ele era muito bem quisto pelo povo. Apesar da sua mensagem forte e dura, ele chamava a atenção das pessoas. As pessoas gostavam muito das pregações de João Batista. Se fosse nos dias atuais, João Batista ele seria um grande influenciador, porque as pessoas gostavam das suas pregações, gostavam do seu ministério. E ele, mesmo com a mensagem dura, com a mensagem forte, ele tinha o respeito do povo. E quando Jesus surge, muitas pessoas passam a pensar que era João Batista que tinha ressuscitado, que João Batista ele morreu. Ele sofreu mártir por conta de ter denunciado o pecado de Herodes.
Mesmo sendo amado pelo povo, ele não escapou do Marte. Outros Elias. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um homem que orou e desceu o fogo dos céus, um homem que combateu a idolatria, combateu o rei Acabe, a rainha Jezabel, um homem de profundo relacionamento com Deus. Ele foi um dos principais pilares de Deus naquela época contra a falsa religião, contra a idolatria. E havia uma profecia no Antigo Testamento que dizia que ele haveria de ressurgir, de voltar um dia para a terra. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que João Batista era Elias. Não que ele veio literalmente, que Elias voltou literalmente, mas porque João Batista tinha o mesmo espírito, o mesmo poder, a unção de Elias, uma autoridade espiritual muito grande. Embora João Batista não tenha operado nenhum milagre, não se tem relato de milagres operados por João Batista, ele tinha uma autoridade espiritual muito grande, um poder, uma unção profética muito grande. Ele pegou isso de Elias. Tinha um ministério de confronto com o pecado parecido ao de Elias. Outros Jeremias. Jeremias foi um profeta no Antigo Testamento que pregou parecido a João Batista sobre arrependimento, quando o povo estava próximo de ser levado para o cativeiro na Babilônia. Foi um período de muita dor e sofrimento para os israelitas, onde eles seriam escravizados. Mas Jeremias, ele estabeleceu o seu ministério, estabeleceu as suas ações no seu período, porém aqui não era Jeremias. Jeremias tinha ficado no passado, tinha continuado o seu livro, o seu trabalho, a sua obra. Ou um dos profetas, ou qualquer outro dos profetas. Eles estavam vendo Jesus como um profeta. Até hoje muitas pessoas veem Jesus como mais um dos profetas. Outros veem Jesus como um filósofo, um grande pensador. Mas a verdade a respeito de Jesus nós vemos no versículo seguinte. Perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora ele vai questionar os seus discípulos, os seus seguidores. Nós também temos que questionar como nós temos visto Jesus. Jesus para nós, ele é quem? Será que Jesus para nós, ele é mais uma pessoa apenas para estar conosco nos momentos de dificuldade, apenas para trazer bênçãos para nós? Porque Jesus de fato ele traz bênçãos, Jesus de fato ele nos ajuda nos momentos de dificuldade, mas ele vai além disso, ele está muito acima disso do que uma pessoa que nos ajuda no momento de dificuldade. Ele transcende a tudo isso. Simão Pedro respondeu, um dos seguidores de Jesus, um dos apóstolos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando chama ele de Cristo, está chamando ele de Rei ungido, de Salvador. Está fazendo referência às profecias do AT que falavam a respeito da vinda de um Salvador para o povo de Israel, a esperança dos judeus. E Pedro coloca Jesus como este Salvador, como este Rei ungido, como aquele que governaria Israel e daria poder, que daria riquezas para o seu povo. Claro que essa é uma visão mais materialista a respeito do Salvador, mas existia esta visão também. Jesus ele foi de fato o Salvador, mas ele priorizou a vida espiritual, a salvação da alma. E ele era o Filho do Deus vivo, que é a referência à Santíssima Trindade. Nós temos aprendido, Deus ele é único em essência, mas trino em personalidade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Estado brasileiro é semelhante. Nós temos um único Estado, porém 3 poderes. O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. São 3 poderes independentes, porém apenas um só Estado. É algo parecido com a Trindade, onde nós temos 3 pessoas independentes, porém que são apenas um único Deus. É o conceito de unidade composta, é o conceito da Trindade. Conceito muito importante para que você aprenda e memorize, internalize.
Respondeu-lhe Jesus, versículo 17: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Para os discípulos, para Pedro, Jesus era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Eles estavam corretos nesta visão a respeito de Cristo. E isto não foi dado a Pedro pela visão humana, pelo conhecimento humano, mas sim por revelação do Espírito Santo. Ele chega a esta conclusão pela ação e pela revelação do Espírito Santo de Deus. Versículo 18: E também eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro significava em sentido de pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O próprio Pedro diz em Atos 2 que Cristo ele é a pedra angular, ou seja, o fundamento, a base de toda a igreja cristã. Jesus é a base da igreja. Ele faz aqui um jogo de palavras, mas ele está colocando que ele é a base, a sustentação da igreja, o início da igreja cristã. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por Cristo ser a base da igreja, ser o fundamento da igreja, Satanás ele não consegue prevalecer contra a igreja cristã. Durante a história, houve perseguições contra a igreja. Cristãos morreram comidos vivos por leões no Coliseu em Roma. Cristãos foram queimados vivos. Cristãos foram crucificados. O próprio apóstolo Pedro ele vai sofrer morte, ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Mas ele vai se manter fiel a Cristo Jesus. A fé dele não se perde, ele permanece com o tempo, e nada disso acabou com a igreja. Mesmo todas essas perseguições, elas só faziam com que a igreja crescesse ainda mais, com que a obra de Deus se estendesse ainda mais. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja cristã, e ainda hoje elas não prevalecem. O que é a igreja? É a união do corpo de Cristo, é a união de todos aqueles que creem em Jesus, que têm fé sincera em Jesus Cristo. Romanos 10:9 diz: E com tua boca confessares a Jesus como Senhor, com teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Todos aqueles que creem em Jesus, na sua ressurreição, que creem nele como Deus, sinceramente, fazem parte da igreja. A igreja é todo esse grupo de pessoas. E a denominação é uma parte da igreja. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Luterana, igrejas neopentecostais, igreja anglicana, são partes da igreja. Não são a igreja toda, mas uma parte da igreja. Tem que tomarmos muito cuidado para não confundirmos denominação com igreja cristã. A denominação é uma parte da igreja cristã, mas não é a igreja como um todo. Vão ter pessoas salvas na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Luterana, até nas igrejas neopentecostais, que algumas delas têm práticas equivocadas. Mas lá tem pessoas sinceras que serão salvas pela graça de Deus. A graça de Deus e a igreja cristã transcende o conceito de denominação. Onde se reúnem 2 ou 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, mesmo quando não se reúnem em uma denominação, mas se reúnem em uma casa, se reúnem na praça, se reúnem em qualquer lugar, ali está presente a igreja cristã. É a reunião de todos os salvos em Cristo Jesus, isto é, igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, ele seria apóstolo, ele teria a chave, a autoridade da igreja. Ele, juntamente com os demais apóstolos, tinha o poder de excluir uma pessoa da igreja ou de colocar uma pessoa na igreja, porque no reino de Deus existe hierarquia. Nós temos na igreja cristã os apóstolos, que foram os 12 mais Paulo, depois vieram os pastores, os diáconos, e assim por seguinte. Então existe uma hierarquia na igreja cristã, e Pedro, como um dos apóstolos, ele tinha essa autoridade de excluir um membro ou de integrar um membro na igreja cristã. Porém, para excluir, o membro tinha que cometer algum pecado grave,
e que, grave no sentido social, de afetar as pessoas, porque pecados todos nós cometemos todos os dias, mas um pecado grave no sentido social, de afetar a comunhão, de afetar a normalidade da igreja cristã, a vida espiritual dele próprio, e não se arrepender desse pecado, mesmo ele sendo exortado diversas vezes, ele continuar no pecado. Aí Pedro, nesse sentido, tinha a autoridade de se reunir com os apóstolos e de excluir aquela pessoa. E ainda assim, se essa pessoa se arrependesse antes da exclusão, ela poderia ser traga de volta para a igreja cristã. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ele não queria muita divulgação, para que ele não viesse a morrer antes do momento certo, antes da hora certa, porque tinham muitas pessoas que não gostavam do ministério de Cristo, principalmente os falsos religiosos da época. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo aqui, que ele tenha servido para a edificação da sua fé, para o seu aprendizado. Se você gostou mesmo, não deixe de se inscrever no nosso canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos.